Aqueles que estiverem com a sua Bíblia, abra ela no tema. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional, que é o vosso culto racional, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado. Não sou de ficar pedindo isso, mas vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: você vai experimentar a agradável vontade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Escute. Em dias como hoje, nós estamos diante de um milagre. Quantos jovens com sede de Deus. Estamos passando por situações em que a moralidade, a família está sendo destruída mundo afora. Os ensinamentos que os nossos jovens têm recebido na sociedade, até mesmo dentro de escola, muitas vezes têm tentado destruir a figura da família, a segurança, a estabilidade que a família pode proporcionar na vida de alguém. Mas eu glorifico o nome do Senhor por cada vida que aqui está, por cada um de vocês. E eu acredito que vocês foram escolhidos a dedo por Deus. Cada um de vocês que está aqui, Deus escolheu para participar deste momento, de cada ministração que vocês vão participar. Tenho certeza que Deus preparou cada detalhe para tocar a tua vida, assim como o pastor Marcondes disse aqui, para que o próprio Deus venha se revelar a você, para que você venha conhecê-lo profundamente e intimamente, para que você venha entender qual é a real vontade de Deus sobre a tua vida. Mas hoje eu quero aqui falar a respeito de você. Amém? Escute. A palavra metamorfo, do grego, que é usada aqui na tradução do transformai-vos, vem de metamorfo, transformação, mudança, transfiguração. Essa palavra mudança, transformação, ela é algo que acontece na vida da pessoa que encontra com Jesus. Não é possível encontrar Ele e não ser transformado. Não é possível tocar nele e não receber dele algo que venha transformar a sua vida. Essa transformação, ela vai ser radical em alguns aspectos, sim, mas é uma transformação que vai acontecer gradativamente sobre a tua vida. Quando Deus nos encontra, porque a Bíblia fala que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Então, quando Deus nos encontra, algo dentro de nós começa a mudar. Coisas que nos davam prazer, o prazer acaba. Coisas que você jamais acharia que teria prazer, você começa a ter prazer em coisas simples, como por exemplo ler a Bíblia. Como explicar ter prazer em ler a Bíblia, a não ser sermos transformados pelo poder de Deus? Então, a transformação, ela começa na vida daquele que encontra com o Senhor.
A epístola ao Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é a carta mais longa, mais sistemática, mais profunda. Mas Paulo, ele teve uma preocupação quando ele escreve aos Romanos. O público que vai receber a sua carta é um público que predomina os gentios. Então ele vai ter o cuidado de ensinar para esses gentios, esses povos que estão chegando agora na fé, as principais doutrinas sobre salvação. Ele vai ensinar as características de uma vida cristã para este povo. E enquanto ele está ensinando este povo, ele escreve esses 2 versículos que eu trago com muita importância para as nossas vidas. Todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, tenha em mente o primeiro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O segundo versículo ele vai dizer: não vos conformeis com esse presente século ou com o mundo, conforme for a versão da sua vida, mas transformai-vos. A transformação tem que ocorrer em mim. Eu tenho que buscar entender que se eu quero Jesus em minha vida, eu tenho que entender que se eu quero Deus presente na minha vida, não dá para mim andar como os outros andam. Não é possível que eu venha pensar como os outros estão pensando. Não tem como eu enxergar a vida, eu enxergar o meu próximo como os outros enxergam. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu tenho que mudar a minha forma de agir. Eu tenho que me aproximar de Deus. Porque quanto mais próximo eu estiver dele, mais ele vai refletir através de mim. Quem tem um encontro genuíno com Cristo é transformado por Ele. Se você vê alguém que entra na igreja, que participa dos cultos, mas permanece da mesma forma, mentindo, passando os outros para trás, querendo só o seu prazer, só a sua vontade, não aceita ser ensinado, não aceita ser disciplinado, não aceita ser discipulado, eu quero dizer para você que essa pessoa ainda não se encontrou com Ele. Porque quem encontra com Jesus, quem tem um encontro genuíno com Cristo, é transformado por Ele. Aleluia! Glória a Deus. Escute. Eu me lembro quando eu era adolescente, por volta de 17 anos, Deus começou a me tocar de uma forma diferente. Eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a sentir uma certa barreira em receber o batismo. Foi quando eu comecei a fazer uma oração que um amigo meu me ensinou. Ele falou assim: olha, se você quer viver a plenitude de Deus, peça para que Ele tire de você tudo aquilo que te afasta dele. Eu comecei então a orar e pedir a Deus: Senhor, arranca de mim, tira de mim tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Irmãos, nasci na igreja evangélica, nasci num lar cristão, mas eu era um dos maiores contadores de piadas quando eu tinha 17 anos de idade, e todas as músicas sertanejas, secular, eu as conhecia e cantava de cor. Eu comecei a sentir nojo dessas coisas. Hoje eu tenho dificuldade de ouvir músicas evangélicas sertanejas.
Tão radical foi que Deus arrancou de mim essas coisas. Eu comecei a aproximar-se de Deus. Comecei a buscar o Senhor. Aí nós fizemos uma viagem para a cidade de Caiapônia. Minha mãe está ali, não sei se ela lembra dessa viagem. Num lugar como esse, lá era um ginásio, uma quadra de esporte, parecia com isso aqui. O pastor ministrou e chamou quem quisesse receber batismo com o Espírito Santo, e eu fui. Naquele dia eu recebi o Espírito de Deus na minha vida. Eu lembro da sensação até hoje. Eu lembro da presença até hoje. Até hoje, quando eu lembro, a minha carne treme, porque Deus me tocou naquele lugar. Mas eu fiquei com dúvida. E muitas vezes a gente sente os sinais, os efeitos da transformação, mas mesmo assim a gente fica com dúvida. Quantos aqui já sentiram o efeito da transformação? Glória a Deus, glória a Deus. Aí numa outra festa, em um outro ambiente, chamou de novo para receber o batismo com o Espírito Santo, e eu fui. Veio um irmão, pastor Adeilson, amigo meu, falou: o que você está fazendo aqui na frente, rapaz? Eu falei assim: vou receber o batismo. Ele falou assim: rapaz, você já recebeu. O Espírito Santo já habita em você, já está em você, você já foi selado. Peça a confirmação. Então eu fui buscar a confirmação do Espírito Santo de Deus. Aí veio uma missionária chamada missionária Nilda, da cidade de Tarumã, mulher de Deus, de oração fervorosa. Ela me deu um abraço falando em línguas estranhas. Logo após o irmão ter saído, ela veio e me abraçou falando em línguas estranhas. E ela começou a cantar, e falando línguas estranhas, ela cantou uma melodia. Então ela chegou bem próximo do meu ouvido. Deus tomou a boca dela e Deus disse para mim: filho, como prova que eu te amo, o meu espírito canta para você ouvir. Ah, irmão, cadê perna? Quem consegue ficar de pé numa situação dessa? Eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus e ali acabou a dúvida. Eu tinha certeza que eu tinha o próprio Deus dentro de mim. Era massura, emando, renefastura. Escute, pastor Marcondes disse aqui que Deus vai se revelar a você no decorrer desse acampamento. Mas eu quero falar aqui de 3 características que existem na vida do cristão. Existem várias, mas eu quero falar de 3. Eu quero tocar em alguns pontos aqui. Eu te peço que você não perca a atenção, que você não se distraia. Amém? Glória a Deus. Vira para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: você é cristão? Então você tem 3 características. Diga comigo: primeiro, saiba quem você é. Quem é você? Quem é você? Pedro capítulo 14, versículo 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: como filhos, vou repetir, como filhos, vou repetir, como filhos, obediente, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. A questão que precisa ser tocada é que o diabo levantou uma estratégia silenciosa. A estratégia silenciosa que ele tem feito, primeiro, ele tem tentado desconstruir o que se diz família.
E um ponto que ele tem tocado e que ele tem conseguido ferir muitas vidas é que ele tem desconstruído a figura do pai dentro do lar. Existem muitos jovens feridos, muitos jovens com marcas, com sequelas. E quando você fala para ele, Deus é o nosso pai, essa figura paterna, ele não consegue compreender porque ele está ferido demais. Ele está traumatizado demais para entender o que realmente significa a figura paterna. No Evangelho de João, Jesus Cristo diz: Pai, eu apresentei aos homens um nome que eles não conheciam. Eu te apresentei a eles como Pai. Muitos não conseguiram entender Jesus falando dessa forma naquela época, assim como muitos hoje não conseguem compreender o que isso realmente significa. Porque nós encontramos pessoas dentro da igreja que estão ansiosas, pessoas que têm medo, pessoas que não sabem qual caminho seguir, pessoas que não têm firmeza, porque não conseguem entender o amor, o cuidado, o carinho que Deus tem para com ele. Deus, Ele é o teu Pai, você para Ele é como filho. A palavra filho usado aqui no original quer dizer filho gerado genuinamente. Não é simplesmente uma simbologia, não. Quando Deus olha para você, Ele te vê como filho. E por causa do amor dEle, você é guardado, você é cuidado de perto. No livro de Salmos, número 27, vai dizer que no dia da adversidade, Deus nos ocultará no seu pavilhão e nos colocará seguro no teu tabernáculo e nos colocará sobre uma rocha. No Salmo de número 34, verso 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Só que Salmos foi escrito antes da cruz. O que isso significa? Naquela época tinha um véu por causa do pecado, havia uma separação, a visitação era esporádica sobre alguns. Deus não podia estar no homem por causa do pecado que havia no homem. Mas quando o nosso Jesus foi na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, a separação foi tirada. Agora Ele não habita perto, Ele habita dentro. Está difícil segurar. Ele está na casa. Você é filho dele. 1 João capítulo 3, versículo 1 está escrito: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Jamais o mundo vai te entender. Jamais o mundo vai compreender o que arde no teu peito, no teu coração. Muitas pessoas vão te criticar por aquilo que você carrega, mas saibam disso, você é parecido com o Pai, e eles não conhecem o Pai ainda, mas você conhece, porque você tem Ele pertinho dentro de você. Arranca todo o medo, manda todo o medo embora. Você é guardado e protegido por Ele, porque você é filho. Entenda quem você é. Entenda o que você tem. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao versículo 17.
Eu não vou pedir para você abrir, eu estou com o texto aqui, mas eu quero que você guarde. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estarde com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos também, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também que com Ele sejamos glorificados. Sabe o que você tem? Você tem todo o poder que emana dele. Você tem todo o poder que emana dele. Escute, a natureza tem que obedecer a sua voz. Eu falo com propriedade, porque eu já vi Deus fazer através de muitas pessoas, e Deus já fez através de mim. Teu irmão aqui, o Pedro Henrique, sabe o que eu estou falando? No ano retrasado, próximo do aniversário da igreja, o pastor Antônio chegou em mim no pátio da igreja, era mais ou menos às 5 horas da tarde, quase 6. Ele passou por mim e falou: seu irmão, tem que correr ali que eu tenho que tomar banho e voltar para o culto. Ele olhou para o céu e falou assim: só que tem que orar, porque senão vai chover e aí o povo não vem. Falei para ele: pastor, fique tranquilo, não vai chover. Nós entramos em oração e não choveu. No dia do Rio Verde para Cristo, a pastora Roseni chegou em mim e falou a mesma coisa. Você, eu estou com dó dos meninos porque está chovendo todos os dias no mesmo horário. O Espírito Santo bradou no meu coração: você não vai orar? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus eu orei. Quem estava no Rio Verde para Cristo? Agora, choveu sim ou não? Só chuva de bênção. Porque a natureza tem que ouvir e respeitar a sua voz. O Pedro Henrique estava comigo em cima de um telhado. Pergunta para ele. Era 5:30 da tarde, eu precisava terminar o serviço. A dona do serviço lá, a dona da loja, estava muito grilada porque o serviço estava demorando e ela tinha sido roubada. E começou a vir um vento. O céu ficou negro. E nós vimos de longe a chuva vindo do rumo da rodovia para onde a gente estava. Eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso terminar esse serviço. Pai, faz o vento soprar e levar essa chuva para lá, assim, ó. Eu baixei a cabeça e falei assim: meu Deus, por que eu orei em voz alta? Pedro está aqui, e agora? Se a chuva vier, vou passar vergonha. Fiquei com a cabeça baixa, irmãos, com vergonha. Eu falei: meu Deus do céu, tomara que não chova, tomara que não chova. Passou um pouquinho, eu escutei o Pedro, ele falou assim: não vou dizer nada. Eu assustei, olhei para ele: o que foi? Ele falou assim: olha lá, ó. Eu falei: o quê? A chuva. Eu falei: que chuva? Ele falou: pois é, que chuva. Aí ele foi mais ousado que eu. Ele falou assim: tchau, chuva. Ele falou desse jeito. Ei, a enfermidade tem que obedecer a sua voz. Porque nós somos co-herdeiros de Cristo. O poder e a autoridade que Jesus tinha enquanto Ele estava aqui na terra, obedecendo à vontade do Pai, é o mesmo poder e autoridade que tem que emanar sobre a tua vida. Isso aqui não é história da carochinha, isso aqui não é invenção, isso aqui é Bíblia. O próprio Jesus olhou para os seus discípulos e disse: os sinais seguirão aos que crerem.
Em outro lugar ele disse: vocês farão ainda obras maiores do que a minha. Não sei como, mas ele disse. Deixa eu ver o relógio. Entenda o que você tem. Diga comigo: o herdeiro é possuidor do bem, ou vai herdar uma herança. Como herdeiro, você é possuidor do poder de Deus. Como herdeiro, há uma herança eterna que nós iremos herdar um dia. Entenda quem você é, entenda o que você tem. Terceiro, entenda quem você representa. É muito bom ser filho. É muito bom ser herdeiro. Mas há sobre nós uma responsabilidade. Nós somos representantes. Nós somos representantes. Quem que você representa, irmão? Jesus. Quem que você representa? Romanos capítulo 8, versículo 19 diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Por que a criação espera com ardente expectativa a revelação dos filhos? Plural, não é do filho. Porque o filho veio e começou a obra. Vou repetir para que você entenda. O filho veio e começou. A obrigação de terminar é da igreja. Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele veio à terra. Ele vai edificar a igreja e salvar o homem. Só que ele vai ao céu. A continuação é responsabilidade nossa. Nós somos chamados por ele. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quem está vivo, diga amém. Amém. Olhe para mim. Se um embaixador de um país, se o embaixador dos Estados Unidos está aqui no Brasil, a casa que o embaixador mora, quero ver quem vai pegar isso aqui. O endereço é no Brasil. A rua onde a casa está é no Brasil. A cidade é brasileira. O estado é brasileiro. Mas a casa onde o embaixador mora, ela pertence aos Estados Unidos. Porque aonde pisa os pés do embaixador, automaticamente se torna a nação que ele representa. Por isso que a Bíblia diz: aonde pisar a planta dos seus pés, eu vos dou por herança. Então a casa que você mora, por mais que o endereço físico é terreno, a casa que você mora, ela é celestiana. O carro que você anda, por mais que a placa dele, o documento diz que ele pertence a um estado, aqui no Brasil, dentro da terra, o seu carro também ele é celestial. O lugar aonde você vai trabalhar, o lugar aonde você estuda,
agora, o lugar aonde você for, a casa que você entrar, escute isso, porque eu já entrei em casas de feiticeiro, e o feiticeiro teve que calar a boca para me pôr a mão na cabeça dele e eu orar. E eu olhei para a mulher e falei assim: eu sei que a senhora vê, não vê? A senhora sabe onde é que estão os seus guias, não sabe? Ela falou assim: eu sei aonde eles estão, eu ouço a voz dele, eu vejo eles, assim como eu te vejo. Eu falei: pois bem, procura os teus guias dentro da sua casa agora. Ela olhou para um lado e para o outro e falou assim: mas não tem nenhum, por quê? Eu falei assim: porque existe um embaixador de Cristo aqui, e a sua casa agora, porque eu estou aqui, pertence a Deus. O embaixador, ele representa uma nação. O embaixador, ele representa um líder, um presidente. Você, como embaixador, você representa a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele diz no livro de João: tudo que pedires em meu nome eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedires em meu nome eu vos farei. Primeira Pedro capítulo 2 versículo 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu quero gastar um pouquinho de tempo mais nessa passagem. No livro do Êxodo, capítulo 3. Escute isso, preste atenção. Livro do Êxodo, capítulo 3. Deus encontra com Moisés no Monte Sinai, o mesmo Monte Horebe. E ele fala para Moisés: eu escolhi você para que você traga o meu povo. Como um sinal, você vai trazer o povo nesse monte. Eles vão congregar aqui. A intenção de Deus era que todo o povo se tornasse um sacerdócio universal. Segundo alguns teólogos, se Deus executasse o projeto da forma que Ele queria executar ali, que Ele demonstrou que Ele iria executar, somente em uma geração profética, 70 anos, todo o mundo seria evangelizado. Moisés foi no Egito, Deus usa Moisés, Deus usa Arão, o povo é retirado de lá, passa por Mar Vermelho, chega no Monte Sinai. Deus fala para Moisés: mande o povo se santificar, se purificar por 3 dias, e no terceiro dia vocês venham à minha presença. É tão engraçado que o descer de Deus no jardim do Éden, que Ele descia todos os dias, era um símbolo. O descer de Deus no Monte Sinai para falar com Moisés também era um símbolo. Quando o povo veio, congregou no monte, se purificaram, se santificaram durante 3 dias, então eles vieram ao pé do monte, diz a Bíblia Sagrada, Êxodo capítulo 19, que o monte fumegava de alto a baixo, a terra tremia. Eu ouvi um hino aqui, como que é o som de quando Deus vem, mais ou menos assim, não foi? Cantaram o hino aqui? Pois em Êxodo capítulo 19 a Bíblia descreve o som de quando Deus vem. A Bíblia fala que o monte fumegava de alto a baixo, a terra tremia. Havia uma nuvem espessa acima do monte. Essa nuvem trovejava, haviam relâmpagos, o vento soprava em toda parte, e o povo, todo o povo ouviu a voz de Deus dentro da nuvem. Quando eles contemplam aquele espetáculo, aquela coisa extraordinária, a Bíblia fala que o povo vai se amedrontar e vai se esconder. Então alguns chegam em Moisés e dizem: olha Moisés, nós temos medo de morrer, porque nós estamos vendo a glória de Deus. Faça o seguinte,
Fale você com Deus, Deus fale com você e você fala conosco. Então Deus vai guardar o projeto do sacerdócio universal. E a partir daí Ele vai começar o projeto do sacerdócio nacional, quando Ele levanta a tribo de Levi como sacerdotes. Mas a Bíblia fala que nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. O sinal de Deus descer para falar com Adão, o sinal de Deus descer para falar com Moisés, o sinal de Deus descer para falar com toda a nação. Posteriormente Deus desce na fenda de uma rocha e deixa Moisés ver as suas costas. Mais para frente Deus desce para falar com o próprio profeta Elias, e a Bíblia fala que houve trovões, que houve relâmpago, a terra tremeu, houve barulho de tempestades. Assim como no capítulo 38 de Jó, a Bíblia também descreve que houve relâmpagos, que houve trovões, quando Deus desce para falar com Jó. Tudo isso era sinal de um Deus que desceria e deixaria a sua glória para habitar no meio dos homens. Quando Jesus Cristo ele vai à cruz, Ele tira a separação. Quando Ele ressurge dentre os mortos, Ele ressurge com a edificação da igreja. Ele estava cravando o projeto de Deus, o sacerdócio universal seria estabelecido. Aí Ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Quando o Espírito de Deus desce, o que está escrito no livro de Atos capítulo 2, eles foram tomados pela glória de Deus, e eles começaram a falar em novas línguas, mas eles também começaram a falar em outros idiomas. A Bíblia descreve que várias pessoas de várias nações estavam reunidos na cidade por causa de uma festa, e de repente eles começaram a ouvir a sua língua da sua pátria. Aproximando, eles contemplaram e falaram: mas não são esses pescadores? Não são esses homens simples? Como ouço esses homens falando na minha própria língua? Que negócio é esse? O projeto de Deus de Êxodo capítulo 19 estava se concretizando em Atos 2. Quem você é? Diga comigo: sou filho. O que você tem? Diga comigo: sou herdeiro. Quem você representa? Diga comigo: sou embaixador de Cristo. Quem você é? Quem você é? 1, 2, 3. O que você tem? Quem você representa? Quem você é? O que você tem? Quem você representa? Isso é metamorfose. Se coloque sobre os pés. Eu quero pedir, se possível, tirar me ouça. No mundo em que nós estamos vivendo, os valores estão sendo trocados. Como eu disse, está havendo uma desconstrução do que se diz família. Estão tentando modernizar a família, mas a gente sabe que o que Deus fez é moderno eternamente. Eles tentam desconstruir a figura do pai, para que a gente venha ter dificuldade de aceitar Deus como nosso pai. Mas como eu disse, como pai, Ele cuida, Ele guarda, Ele está junto, Ele protege, Ele ama, Ele perdoa. Existe uma frase que ela é
um pouco difícil de entender, mas ela é verdadeira. Não há nada que você faça que consiga fazer Deus te amar mais. Porém, não há nada que você faça que consiga fazer Deus te amar menos. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Como Ele te ama. No mundo em que nós vivemos hoje, é necessário a gente entender quem nós somos, o que nós temos, porque existem vidas lá fora que precisam ser encontradas. Existem vidas lá fora que precisam ser transformadas. Existem vidas lá fora que precisam ser tocadas por Deus. Pessoas que estão morrendo, indo para o inferno. E nós temos a solução. Nós temos a salvação em nossas mãos. Ele nos chamou das trevas para anunciar a luz dele pelo mundo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. A glória de Deus tem que brilhar através de você. Pastor, mas isso é para alguns. Não, Senhor. Nós somos a nação dele. Nós somos o povo escolhido por ele. Todos nós representamos ele. A glória de Deus é para ser vista. Se crer, verá a glória de Deus. A glória de Deus é para ser vista. E a carne é para ser cheia. Se há dúvida no teu coração quanto ao seu encontro com Ele, se você sabe que precisa mudar, que precisa ser transformado pela presença dEle, se você tem no seu coração, assim como eu, uma chama que arde, um desejo de fazer a vontade dEle, um desejo de ver pessoas sendo libertas, e você quer a autoridade dEle sobre a tua vida, você quer mover sobre os poderes que Ele tem para você, a natureza tem que obedecer a sua voz, as enfermidades têm que obedecer a sua voz, os demônios têm que obedecer a sua voz, porque você é filho, co-herdeiro com Cristo. Nós somos a representação dele. Se você quer receber autoridade, graça, transformação, perdão, seja o que for que você quer receber nessa noite, saia do teu lugar e venha para frente no nome de Jesus.